Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos a liturgia da palavra, os textos que são propostos pela igreja para o nosso crescimento espiritual. E nós estamos aí no 15º domingo do tempo comum, ano A. E o tema é esse que você pode visualizar aí na tela. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Meus amados irmãos, eu gostaria de iniciarmos essa reflexão pelo Evangelho de hoje, que foi extraído do evangelista São Mateus, capítulo 1, ou melhor, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. É aquela famosa parábola que Jesus conta a respeito dos trabalhadores da vinha. Alguns que o patrão sai pela madrugada para contratar, né? Depois ele sai às 9 horas da manhã e também depois ele sai por volta do meio-dia e às 3 da tarde, como também saiu no finalzinho da tarde às 5 horas, né? Terminando o dia, e contrata aqueles que ele encontra e manda para trabalhar na sua vinha. A vinha, como nós conhecemos, é Israel, a vinha do Senhor, né? O vinhedo de Deus, Israel, né? O grande parreiral de uvas que o Senhor plantou neste mundo. Então, meus amados irmãos, quando chegou a tarde, o patrão decidiu, né? E pediu ao administrador que chamasse os trabalhadores e pagasse-lhe a diária, né, a cada um deles, começando pelos últimos até os primeiros. E aqui está algo que chama muita atenção para nós na reflexão deste domingo. Começando pelos últimos até os primeiros. Meus amados irmãos, já podemos refletir de maneira muito clara aqui que os judeus, o povo eleito de Deus, os quais, disse o próprio Jesus, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como disse também aquela mulher cananeia, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E assim, inúmeras vezes, Jesus deixa claro que ele veio para o povo eleito, para o povo de Israel. Mas também, ele demonstrou e abriu as portas do reino para aqueles que ao longo do dia, né, levando em consideração a reflexão da parábola do Evangelho de hoje, deixando muito claro que ao longo do dia as portas se abririam para aqueles que estivessem desejosos do reino dos céus. Você pode ver que cada trabalhador que ele chama, todos eles estavam desejosos de trabalhar, mas não foram porque não foram convidados, não foram contratados, não foram chamados, e por isso estavam a mercê ali de estarem sem fazer nada. Então Jesus propõe para eles o convite. Jesus chama. E cada um que vai sendo chamado, vai sendo, vamos dizer assim, numa linguagem um pouco até vulgarizada, agregado no reino, né? Então Jesus chama. Quando Jesus chama, aqueles trabalhadores se disponibilizam a ir trabalhar. Só que o grande mistério desta parábola está a partir do 8º versículo do Evangelho de hoje. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros.
Meus amados irmãos, como eu dizia, os judeus foram escolhidos por Deus. Eles eram os eleitos. Eles eram os que chegaram pela madrugada. Os primeiros a serem chamados por Deus. Isto aconteceu lá em Abraão, quando Deus, por sua misericórdia, por sua graça, sem que Abraão merecesse o convite, estando Abraão, como diz o profeta Joel, ou melhor, como diz o livro de Josué, capítulo 24, estando Abraão do outro lado do rio, com os seus pais, adorando outros deuses, vivendo no meio da idolatria, o Senhor o chamou e ele foi. E disse a Abraão: Abraão, vai para outra terra, para outro lugar, aonde eu te mostrarei. Então, começando lá em Abraão, os hebreus foram chamados primeiro pela madrugada. E depois, meus amados irmãos, ao longo da história, o Senhor foi chamando. Desde a antiga aliança, o Senhor chamou alguns que não tinham sido chamados pelo primeiro, que não tinham sido chamados na primeira hora. Podemos ver os estrangeiros que chegavam de maneira diversas ao povo de Israel e passavam também a ser povo eleito. Ao longo da história do Pentateuco, ao longo dos livros históricos, ao longo dos profetas, ao longo dos sapienciais, nós podemos ver, principalmente voltando ainda à pessoa de Abraão, quando o Senhor, no capítulo 17, chama Abraão a uma aliança com ele e diz como deveria ser essa aliança, seria por meio da circuncisão nos homens, nos meninos, após o 8º dia de nascido. E quando o Senhor vai dar o direcionamento a Abraão como deveria ser feito essa aliança, ele diz como deveria ser feito, e ele diz que todo macho nascido na casa ou fora da casa, povo de Israel ou estrangeiro, ou até mesmo os escravos. E a partir daí, até os estrangeiros que aceitaram a aliança se tornava povo eleito. Quando Jesus veio, meus irmãos, podemos dizer aí por volta do meio-dia, como diz a parábola, Jesus também começa a chamar. E muitos estrangeiros começam também a ser chamados para trabalhar na vinha. E eles foram. E Jesus chamou não somente os judeus, como também muitos estrangeiros. Assim como foi com a mulher cananeia, assim como foi com aquela samaritana, assim como foi com tantos que se encontraram com Jesus e que não fazia parte da tribo de Judá, dos judeus, diretamente ali, da descendência de Davi. E o Senhor foi chamando, o Senhor foi trazendo. E por volta das 3 horas da tarde, por volta das 5 horas da tarde, finalmente o Senhor chega até nós. E Ele nos chama, Ele nos convida. E nos chamando, meus amados irmãos, Ele dá a oportunidade de recebermos aquilo que é justo. Não justo aos nossos olhos, não justos segundo a nossa ótica. Porque veja que quando o patrão disse, quando o patrão paga, versículo 13 do Evangelho, então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Por que Jesus está dizendo isso? Amigo, eu não fui injusto contigo.
Porque no versículo 11, ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então isso dizia os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os sumos sacerdotes, os anciões do povo. Eles diziam constantemente isso. Nós suportamos o calor do dia inteiro, ou seja, nós somos da linhagem de Israel. E tu queres chamar a todos pecadores, prostitutas, cobradores de impostos? E Jesus por isso diz em um determinado momento: eis que as prostitutas e os pecadores e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Ou seja, aqueles que vocês pensam que são os últimos serão os primeiros. Porque para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, para os escribas, para os sumos sacerdotes, para os anciões do povo, para eles, as prostitutas, que deveriam ser apedrejadas, os cobradores de impostos, os pecadores públicos, deveriam ficar de fora da vinha do Senhor. Quando eles escutam Jesus dizendo que eles vos precederiam, ou seja, que eles chegariam primeiro na hora do pagamento, que eles seriam os primeiros, os últimos na perspectiva dos homens, dos fariseus, dos religiosos, se tornariam os primeiros, enquanto os primeiros se tornariam os últimos. E é exatamente esses primeiros que se tornam últimos que começam a murmurar contra o patrão, dizendo: e tu estás igualando a nós, estes últimos que trabalharam 1 só hora. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Então, meus amados irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que ele não será injusto com aquele que foi chamado desde criancinha, desde bebê, como disse com Jeremias: antes mesmo que tu se formastes no ventre da tua mãe, eu te chamei para ser profeta entre as nações. Ele não será injusto com este que foi chamado desde o ventre materno. E aqui eu estou usando uma linguagem para dizer a você que alguns de nós já nascemos na aliança, já nascemos ali dentro da vinha do Senhor, dentro da igreja. E outros são chamados na última hora. E aqui nos faz lembrar aquele ladrão que estava na última hora, no último instante, lá na cruz do Calvário junto com Jesus. E quando diz arrependido, quando diz reconhecendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Eu vou me lembrar. Jesus disse o quê? Quando eu me lembrar. Jesus disse o quê? Quando eu recolher todos, aí depois eu me lembrarei de ti? Não, meus amados irmãos. Jesus disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é futuramente, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por que Jesus faz isso, meus amados irmãos? Porque a primeira leitura de hoje, extraída do profeta messiânico, do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo do 6 ao 9, vem mostrar para nós algo que é extraordinário. Ele diz: buscai
o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Para os trabalhadores que foram contratados na madrugada, eles pensavam que eles iriam ganhar muito mais do que aqueles que foram chamados ao final do dia. Só que a matemática de Deus é diferente da nossa. Os pensamentos de Deus são distintos dos nossos. É por isso que o Senhor diz: estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. O Senhor diz: olha, o meu pensamento está tão longe do de vocês. E ele dá um exemplo, como o céu está acima da terra. Por isso, meus amados irmãos, a matemática de Deus é diferente da nossa. E é por isso que Jesus disse: olha, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É por isso que Jesus disse que quem quiser se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É por isso que Jesus disse: quem quiser ser servido, sirva. É por isso que Jesus disse: quem quiser os primeiros lugares, escolham os últimos lugares. É por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Agora, meus amados irmãos, não é porque os últimos serão os primeiros que nós iremos descansar, que nós iremos viver aí relaxados e dizendo: olha, um pouco mais para frente eu vou aceitar Jesus, um pouco mais adiante eu vou acolher o que o Senhor Jesus quer de nós. Quando eu tiver um pouco mais velho, deixa eu primeiro gozar a vida, deixa eu primeiro aproveitar a vida. Não é por esse motivo que Jesus, dizendo que os seus pensamentos é diferente dos nossos, como ele diz, por exemplo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os enfermos. Não é por causa disso que nós iremos sentar e descansar. Mas nós precisamos fazer o que diz o apóstolo Pedro aos Filipenses, na segunda leitura de hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 20c ao 24 e depois o versículo 27a. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Aí ele diz: sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Então o apóstolo Pedro diz: só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. E eu queria trazer um versículo que não está na liturgia de hoje, mas que nos ajuda a refletirmos o que o apóstolo Paulo quer dizer.
finalizando a segunda leitura de hoje, só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. O que é viver à altura do Evangelho de Cristo? Como é que nós conseguiremos viver à altura daquilo que o Senhor quer para nós? O apóstolo vem dizer para nós, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, e os seguintes: não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Então Paulo está dizendo aqui, fazendo uma comparação com os corredores. Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Então, se você sabe que os que correm, em uma corrida, em um estádio, eles correm para ganhar o primeiro lugar, então façamos nós o mesmo. Corramos para alcançar o prêmio. Os atletas se abstêm de tudo. Paulo está dando a nós a maneira de como devemos alcançar a coroa incorruptível da vitória. Os atletas se abstêm de tudo. Nós precisamos nos abster de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Eles para ganharem uma coroa perecível. Então, os atletas começam a se abster de tudo para ganhar uma coroa perecível, uma coroa que passa. Ele diz: nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos abster de tudo aquilo que nos afasta do reino dos céus, para ganharmos esta coroa incorruptível. Quanto a mim, diz o apóstolo, assim que corro, não ao incerto. Ou melhor, quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, como se estivesse correndo, pensando: eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir, eu não vou ganhar, eu vou ser o último. É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo, diz o apóstolo, e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. E aqui, meus amados irmãos, cai por terra aquela questão de que o homem é justificado somente pela fé. Cai por terra, porque Paulo está dizendo aqui de maneira clara: eu me abstenho de tudo, eu pratico a penitência. Quando ele diz aqui: trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem a outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje vem dizer para nós que os últimos serão os primeiros, sim. Mas, porém, esses últimos também trabalharam. E trabalharam duro, mesmo que tenham trabalhado apenas 1 hora. Mesmo que tenham trabalhado apenas 1 hora. Eles trabalharam e trabalharam duro. E o patrão, quando vem fazer o pagamento, ele não é injusto ao pagar aqueles trabalhadores. Por quê? Primeiro, porque ele é o dono da vinha. Então ele paga o que ele quer, quando ele quer e quanto ele quer. Contanto que nós trabalhemos. Contanto que nós trabalhemos. Por isso, meus amados irmãos, peçamos ao Senhor a graça, peçamos ao Senhor o dom de sermos, dentre aqueles que estavam no mundo sem fazer nada, convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sua graça e sua bênção. E que, ao pensarmos que somos os últimos, possamos um dia ouvir aquele que é o patrão, aquele que é o Senhor, aquele que é o dono da vinha,
nos chamar e dizer: toma, recebe a coroa incorruptível da salvação. Porque, para mim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deus abençoe você. Que Deus nos dê a sua graça de compreendermos que precisamos trabalhar duro. Não se esqueça de dar uma curtida no vídeo. Não se esqueça também, ao curtir, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Clica no sininho e clica ali na primeira opção, receber todas as notificações, para que você seja notificado dos vídeos novos que lançaremos aqui no canal. Fica na paz.